Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Louvamos e exaltamos o teu santo nome nesta noite, Pai. Aleluia. Vamos dar continuidade nesta noite ao nosso tema, movidos pela oração. E hoje nós vamos falar um pouco sobre orar em línguas estranhas. O que é orar em línguas estranhas? Como orar em línguas estranhas? Nós vamos entrar um pouco sobre esse assunto. Mas, aleluia. Mas primeiramente, quero falar algo para você nesta noite. Qual tem sido o teu objetivo? Qual tem sido o teu foco? O que você tem colocado no teu coração quando você sai da sua casa para vir a este lugar de adoração? Para estar em comunhão com a família, que somos uma família, amém? Qual o teu objetivo quando você sai da sua casa? O que você pensa? Hoje eu vou para a casa do Senhor? Ou vou apenas hoje participar de um culto? Eu vou apenas hoje ouvir o pastor pregar, o obreiro pregar, o líder pregar? Qual tem sido o teu foco? Qual tem sido o teu objetivo de sair da sua casa e vir neste lugar? Qual tem sido as tuas metas? Na nossa vida nós precisamos ter metas. Precisamos ter foco. Precisamos sim estar, podemos dizer assim, administrar os nossos sonhos, administrar as nossas conquistas. Nós precisamos notar o que são as nossas prioridades. Muitas vezes nós falamos assim, nós queremos priorizar a Deus. Mas será que realmente nós temos priorizado ao Senhor? Queremos que Deus faça algo sobrenatural em nossas vidas. Queremos que o Senhor ele venha mover de uma forma tão grande e poderosa a nossa vida. Queremos que o Senhor ele venha entrar em algumas situações na nossa casa. Mas será que nós temos buscado ao Senhor em primeiro lugar em nossas vidas? Quando temos a escolha de decidir em vir à casa do Senhor e não vir. Temos a escolha de orar e não orar. Temos a escolha de ler e não ler a Bíblia. Mas o que você tem escolhido? O que você tem almejado? O que eu e você nós temos colocado em primeiro lugar? Será que nós temos vencido o cansaço do dia a dia? Será que nós temos focado naquilo que é de Deus para a nossa vida? Aleluia. Então, quando você tem metas, objetivo a ser alcançado, você anota. Você vai anotar, poxa, esse mês eu quero fazer isso. Muitas vezes nós só pensamos, poxa, eu preciso fazer algo. Mas vai passando o tempo, passa mês, e você não consegue fazer nada. Mas quando você começa a anotar, começa a olhar aquilo, cara, eu tenho que fazer isso. Eu preciso fazer isso. Ontem estava eu e minha esposa conversando, nós estávamos, hoje, se não me engano foi hoje pela manhã, nós estávamos falando, pô, nossa meta desse mês é fazer isso. Eu falei, eu vou fazer. Nada vai impedir de eu fazer isso. Na minha obra, na minha casa, minha prioridade é mexer nessa área aqui. E no nosso ministério, na nossa vida com Deus, você tem colocado meta? Você tem escrito o que você quer que Deus ele faz na tua vida? Hoje as pessoas olham, as pessoas serão batizadas com o Espírito Santo e olham, mas não desejam experimentar esse batismo com o Espírito Santo. Muitos têm o medo de ser batizados com o Espírito Santo. Muitos falam assim, poxa, cara, eu queria ser usado dessa forma. Pô, eu queria que o Espírito Santo me batizasse. Mas não basta você só querer, você tem que agir. As pessoas hoje, elas querem que venha um pastor famoso, que venha alguém, que venha o pastor João, vem colocar a mão na cabeça. Não, que o pastor colocar a mão na minha cabeça, eu vou ser batizado. Se eu for para o retiro dos jovens, lá eu vou ser batizado.
Ah, mas se eu for no congresso de mulheres, no congresso de adolescentes, eu vou ser batizado. No seu quarto você pode ser batizado. No teu trabalho você pode ser batizado. Aonde quer que você estiver, você pode ser batizado. O que vai diferenciar é a sua entrega. O que você tem colocado no teu coração. Como está o teu coração? O que você tem desejado? O que você tem desejado? O que você tem almejado? Nós sabemos que, primeiramente, as pessoas precisam, primeiramente, conhecer Jesus, reconhecer Jesus como seu único Salvador. Primeiro passo. Segundo passo, ser batizado nas águas. E daí parou? Não. Agora você tem que almejar ser batizado com o Espírito Santo. O falar em línguas é consequência do batismo com o Espírito Santo. É um sinal que você foi batizado com o Espírito Santo. O falar em línguas é um sinal que você foi batizado com o Espírito Santo. Eu quero compartilhar com você uma história. No livro de Atos, capítulo 2, do versículo 4. E nosso tema principal, como nós falamos, é movidos pela oração. E nosso subtema de hoje é oração em línguas. É a chave para acessar o sobrenatural de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo 4. Você que trouxe a sua Bíblia. Você que não trouxe, você pode acompanhar na projeção em nome de Jesus. Atos 2, versículo 4. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém? Entenda que, como eu não falei no início, que a oração em línguas é a chave para acessarmos o sobrenatural de Deus. Muitas das vezes nós queremos viver o sobrenatural, mas como viver o sobrenatural de Deus na nossa vida? É através da oração. Estamos numa série de mensagens que falam da importância da oração. A importância de nós vencermos o nosso cansaço. A importância de nós separarmos o nosso tempo a sós com Deus. A importância de nos separarmos naquele momento, de nos chorarmos na presença de Deus, de abrir os nossos corações, de falar para Deus tudo aquilo que tem nos impedido de crescer, tudo aquilo que tem sido um peso na nossa vida, todos os problemas, é através da oração. As pessoas sofrem por tantas coisas, mas não param para falar com Deus dos problemas. Não param para falar com o Senhor. Deus, estou com esse problema aqui. Me ajude, Senhor, nessa fraqueza. Você não está sozinho, porque o Espírito Santo ele habita em você, porque você é morada do Senhor. Você é morada do Espírito Santo, então ele habita em você. O Espírito Santo ele quer interceder por você, mas você precisa buscar o Espírito Santo. Você precisa abrir o teu coração e buscar mais de Deus na tua vida. Ei, não se contenta de apenas estar no culto, sentado num lugar, estar numa cadeira sentado, não. De apenas ouvir uma palavra, de apenas estar orando aqui. Mas sim, queira mais do Senhor. Tenha uma fome e uma sede insaciável do Espírito Santo. Procure buscar mais intimidade com o Pai. Hoje nós vemos pessoas, elas entram e saem da mesma maneira. Poxa, não senti nada. Aonde está o teu coração e a tua mente? E aqui no livro de Atos, ele começa a relatar a história dos discípulos de Jesus. Chegou um momento, Jesus andava com eles em todos os momentos. Jesus ali ensinava, Jesus ali estava com eles ali, ensinando eles a ter fé, de como eles deveriam orar, de como eles precisavam ser simples, como eles precisavam ser generosos, como eles precisavam ser ousados. Mas até então eles estavam tranquilos, Jesus estava com eles em todos os momentos. Uma passagem ele diz que teve um momento a qual eles passaram por tempestades. Eles ficaram ali desesperados. Eles foram aonde? Recorreram em Jesus. Porque eles sabiam que Jesus estava com eles no barco. Mas chegou um momento que Jesus precisou deixar eles. Jesus precisou voltar ao Pai, subir aos céus. E aqueles homens ficaram parados olhando, como que dizia agora, como vai ser? Mas Jesus ele fez uma promessa, olha só,
Eu vou ao meu Pai, mas enviarei um Consolador. Eu enviarei o Espírito Santo a vocês, a qual vai ajudar vocês nas suas fraquezas, a qual vai interceder por vocês quando vocês não tiverem força. Ele vai ser aquele que vai te levantar, ele vai ser aquele que vai te colocar de pé. Mas para isso vem acontecer, eles precisavam entender que eles precisavam agora buscar o Senhor. E aqueles discípulos, eles viram, ficaram olhando para o céu. Eu imagino ali, eles pensando assim, e agora? O que será de mim? O que será de nós? Poxa, quando tudo apertava, quando estava tudo difícil, Jesus estava ali. Podíamos recorrer a Jesus, mas agora ele foi ao céu. Não temos agora a presença física de Jesus. Mas Jesus queria mostrar para eles, mesmo que ele não estivesse fisicamente, mas estava o tempo todo ao lado deles. Eles não precisavam temer, porque ele estava com eles. Interessante ali, que a Bíblia começa a relatar que apareceu 2 varões. Eles falam assim, o mesmo Jesus que vocês viram subir, é o mesmo que vocês vão ver descer. E Jesus falou com eles assim, antes de subir, Jesus tinha falado com eles, que eles deveriam ir para Jerusalém, esperar a vinda do Espírito Santo. Interessante, aqueles homens, eles não esperaram ali de braço cruzado. Eles começaram a reclamar, poxa, cadê discípulo tal? Está atrasado, cadê fulano, cadê o líder tal? Não, eles estavam unânimes, eles estavam perseverando, eles estavam unidos em oração, suplicando, adorando. Eles estavam ali não apenas esperando de braços cruzados, mas eles estavam ali focados naquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus prometeu, aquilo que Jesus falou, coisas que ia enviar. Se o Senhor lhe prometeu para fazer na tua vida, Ele vai cumprir. Se você está aqui nessa noite e você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, o Senhor Ele vai cumprir na sua vida, mas você precisa se despertar. Você precisa desejar, é o que você precisa crer e desejar no batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Voltando um pouquinho aqui em Atos, capítulo 1, versículo 14. Ele diz assim, e todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então eles estavam ali perseverando ali buscando em adoração, buscando em oração. Eles estavam ali orando juntos, eles estavam ali profetizando juntos, estavam ali buscando junto a presença do Senhor, porque eles creram na palavra que Jesus falou com eles. E naquele momento, a palavra começa a dizer que veio como um vento impetuoso e começou a encher aquele lugar. Quanto mais liberdade eles davam para o Espírito Santo, quanto mais eles buscavam a presença do Senhor, mais o lugar era cheio da presença de Deus. Mas para que isso venha acontecer, nós precisamos entender que há coisas que nos impedem de ser batizados com o Espírito Santo. Há bloqueios que te impedem de você ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Precisamos entender também que falar em línguas é consequência do batismo com o Espírito Santo, ou um sinal. É uma promessa só para aqueles que crerem. Em Marcos 16, 17 diz assim, que aqueles que crerem farão sinais maiores que Jesus fez. Aqueles que crerem colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Aqueles que crerem expulsarão os demônios. E aqueles que crerem falarão novas línguas. Aleluia. Se você crer, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Se você crer, o Espírito Santo vai ser derramado de porção dobrada sobre a tua vida. Porque Ele habita em você. Aleluia. E a oração em línguas é um instrumento de edificação. Edificar é construir, fazer, crescer, levantar algo. Quando você é batizado com o Espírito Santo e você começa a falar em línguas, começa a ter o dom em falar em línguas, entenda que isso vai ser um instrumento para a edificação da sua vida. Vai ser para construir, para fazer você crescer, para fazer você levantar em todas as áreas da sua vida. Que há coisas que você precisa, mas você não sabe como orar. Mas quando você dá a liberdade, quando você é batizado com o Espírito Santo, quando você começa a falar em línguas estranhas, o Espírito Santo começa a interceder por tudo aquilo que você precisa, por tudo aquilo que você necessita, no teu ministério, na tua vida conjugal, no teu trabalho, na tua vida familiar, na vida dos teus filhos. Há problemas que se levantam, meu querido, nas nossas vidas. Há dificuldades, todos nós passamos por dificuldades. E aí, às vezes, a pressão é tão grande que você não sabe mais o que orar. E as pessoas, hoje, ela para e pensa, poxa,
Eu estou orando 20, 30 anos, não está adiantando. Eu estou buscando, não estou vendo a solução. Vou parar de orar, vou parar de ir na igreja. Você parar de orar, você parar de vir na igreja, não vai mudar a situação da tua vida. Não vai mudar a situação do teu esposo, da tua esposa, do teu filho. Não vai mudar a situação da tua vida financeira, do teu emprego, do teu crescimento profissional. Mas quando você não sabe o que orar, mas você começa a separar a orar em línguas, você vai ver o mover de Deus sobrenatural acontecer na tua vida. E quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo ele começa ali a falar para o Pai aquilo que você necessita. Coisas para o seu futuro, o Espírito Santo começa a tratar na tua vida. Esses dias eu estava conversando com o meu discipulador, estava falando com ele que tinha algumas coisas para fazer na minha casa. E eu estava ali no meu momento a sós com Deus, na madrugada, orando. E ali eu falei, poxa Deus, eu preciso terminar essa casa aqui. E as coisas são meio apertadas e tal. Eu falei, cara, vou orar o que agora? Já orei, já pedi. Tenho sido dizimista fiel. Tenho levado a minha oferta, Senhor. Mas o que eu vou orar agora? Eu falei, Deus, até aqui eu tenho feito conforme a tua palavra me manda fazer. Mas eu comecei a impor as mãos sobre a minha casa. Eu comecei a orar em línguas. Eu comecei a orar em línguas. Eu comecei a profetizar sobre cada cômodo da minha casa. Eu comecei a declarar a palavra do Senhor. E ali aqueles 15 minutos se tornaram 1 hora de oração em línguas. Eu nem vi o tempo passar. Eu fiquei até surpreso. Uau! Pô, pastor, 1 hora de oração. Glória a Deus. Aleluia. Que você não venha se prender ao tempo. Às vezes você está orando ali, pô, já orei tudo, tinha que orar. Ora em línguas. Está ali teu filho, está ali, vai pôr a mão sobre a cabeça dele, ora em línguas. Começa a profetizar sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua esposa, sobre a vida do teu esposo. Começa a profetizar. Você é líder. Quanto tempo você tem liderado, você tem preparado algo para o teu ministério, você quer ver o crescimento, você tem orado pedindo a Deus a crescimento. Começa a orar em línguas para o teu ministério. Começa a profetizar sobre a vida das mulheres, dos homens, dos adolescentes, dos jovens, dos juniores, das crianças, do diaconato, do ministério de casais. Começa a profetizar, começa a orar em línguas. E você vai ver o que Deus vai fazer no teu ministério. Grandes homens de Deus, hoje, estão onde estão porque começaram a separar um tempo de oração em línguas. E Deus começou ali a tomar conta do ministério dele. Aleluia. E um testemunho que eu tenho de cura, sobre oração em línguas também. Teve um tempo atrás, bastante tempo, claro, tive Covid. Você sentiu os sintomas do Covid. E ali, cumpriu todos os tratamentos que precisava cumprir. Por trabalhar com pintura, o cheiro muito forte da química, ela começou a atrapalhar a minha respiração. Eu falei, não é possível que eu peguei esse negócio de novo. Está repreendido em nome de Jesus. Eu falei, não é possível. E aqui veio aqueles pensamentos, pô, isso é Covid, isso é Covid, isso é Covid. Eu falei, está repreendido, vírus danado. Não tem nada. E, poxa, engraçado que naquela semana, tudo quanto é remédio eu tomei, velho. Sem brincadeira nenhuma. Mas não é remédio na farmácia, não. Você que é filho, você sabe que a mãe, quando ela vê o filho doente, faz tudo quanto é chá, de tudo quanto é mato que tu nunca viu na vida, sem brincadeira. E te tá com um monte de chá, toma isso que isso aqui é bom. E tomei um negócio lá ruim demais, cara. Tomei um gole e joguei metade fora. Falei, meu Deus, isso aqui não é para mim não, isso não tá não, maluco. E que toma um negócio desse, interessante, que chegou um momento que eu estava sentindo dores no meu pulmão. E eu, cara, eu não aceito isso. E eu deitado na minha cama, eu comecei a orar em línguas. Eu comecei a profetizar a cura sobre a minha vida. Falei, Deus, o Senhor me chamou para a tua obra. Nós temos ministrado a palavra. E eu creio que um Deus que eu sirvo é muito maior daquilo que eu penso e do que eu imagino. Eu creio que o poder de Deus é extraordinariamente grande na minha vida. É extraordinariamente enorme na minha vida. Então não é essa enfermidade que vai me parar. Em nome de Jesus eu repreendo toda dúvida, toda seta, e comecei a profetizar, a orar em línguas. E de manhã, quando eu acordei, sem sentir nada. Eu só fui no médico por ir mesmo, vai dizer que eu fui ali. Mas as dores que eu estava sentindo que eram tensas, quando eu tossi, parecia que meu pulmão ia estourar. E eu fui no médico. O médico falou assim, olha, isso aqui é por consequência do Covid.
Está com um pouquinho de cheiro no teu pulmão, mas você não tem nada. Isso aqui é só por consequência. Vou te passar alguns remédios. Me deu uma bombinha lá, 2 tipos de bombinha. Falei, nunca usei esse troço, tem que usar isso. Aí eu vim aquilo, usei os 2 dias. Aí o Espírito Santo me incomodou. Cara, lembra que você orou lá no teu quarto à noite? Lembra o que você profetizou? Você não depende mais disso. Está lá guardado. Eu usei 2, 3 vezes, não usei mais. Trabalho com os produtos químicos ainda e não tem me atrapalhado a minha respiração. Não tem sentido a falta de ar. Mas sabe por quê? Muitas das vezes nós nos prendemos nas situações que nossos olhos naturais estão vendo. Mas quando abrimos nossos olhos espirituais, nós conseguimos ver o sobrenatural. Você consegue ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Mas para isso nós precisamos buscar intimidade com o Senhor. Precisamos buscar comunhão com o Pai. Precisamos buscar um batismo com o Espírito Santo. É uma ferramenta. O falar em línguas é uma ferramenta importante na nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Aleluia. E oração em línguas é um propósito de Deus em nossas vidas. É uma ferramenta que o Espírito Santo usa para trabalhar em nós de uma forma mais profunda. Glória a Deus. Aleluia. E às vezes você olha assim, está falando sobre batismo com o Espírito Santo, de falar em línguas. Mas será que isso é fácil? Primeiro, para ser batizado em língua, para ser batizado com o Espírito Santo, e o teu dom de falar em línguas, precisamos vencer alguns bloqueios. E aqui, há vários tipos de bloqueios. Eu separei aqui 7 tipos de bloqueios que nos impedem de ser batizado com o Espírito Santo. O primeiro é a preocupação. É nos preocuparmos de falar em línguas do que ser batizado. Estamos preocupados com o que iremos falar. Como nós iremos falar? Em vez de nos preocupar de buscar o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Uma preocupação também nossa é quando nós estamos orando, pedindo a salvação dos nossos familiares. Não que isso seja errado, não é isso. Que você venha entender comigo. Cara, se você quer o batismo com o Espírito Santo, você tem que desejar esse batismo. Você tem que entrar aqui neste lugar focado em buscar o batismo com o Espírito Santo. Muitas das vezes nós deixamos para buscar o batismo com o Espírito Santo no culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia é no momento de nós nos reunirmos na mesa do Pai para cearmos juntos. Mas o batismo do Espírito Santo tem que ser buscado todos os dias, todos os momentos, todos os lugares. Interessante que aqui as preocupações elas nos impedem. Às vezes você entra aqui do portão para dentro desse salão, você está preocupado no teu filho, ou até mesmo estava enfermo na sua casa, ou você está preocupado com a tua situação financeira. Você está aqui dentro, mas você está preocupado o que você precisa fazer amanhã no teu trabalho, os teus compromissos com os teus clientes. Você entrou aqui dentro preocupado. E você quer ser batizado com o Espírito Santo, mas você tem no lugar o teu coração, a tua mente, as preocupações. Isso é um bloqueio que te impede de você receber mais do Espírito Santo, que impede de você ser batizado com o Espírito Santo. Segundo ponto, nós precisamos nos desligar de tudo. Nós precisamos nos desligar de tudo. Tudo aquilo que tira a nossa atenção. Quantas coisas nós vemos hoje que, podemos dizer, por um lado é bênção, mas por outro nos tiram do foco. Não que seja errado você acessar as redes sociais, não que seja errado você ter uma Netflix, você poder ter acesso à internet, não que isso seja errado, mas qual o tempo que você passa nessas coisas? No celular, nas redes sociais, assistindo um filme. Qual o tempo que você passa nessas coisas? E queremos ser batizados com o Espírito Santo, mas não queremos nos desligar das coisas que nos tiram o foco. Precisamos nos desligar de tudo aquilo que nos tira o foco. Se desligue de tudo. Separa o teu momento com Deus. Você vai estar ali vendo as tuas redes sociais? Amém. Mas calma aí. Já estou 30 minutos aqui. Mas muitas das vezes queremos buscar a Deus 5 minutos, 10 minutos. Você começa a orar ali, estou orando, tal. Estou orando, igual o nosso desafio da semana foi orar 15 minutos. E ali você ora ali, poxa, acho que já está bom, já orei uns 15 minutos. Você olha, poxa, passou nem 5. Aí você volta a orar de novo. Fala a Deus. Aí você volta a orar de novo. Aí está orando, agora chegou os 15 minutos. Pô, não está em 10 ainda.
Mas nas redes sociais nós ficamos 1 hora. Ficamos 2 horas. Nem sentimos sono, sabia? Cara, tá ali meia-noite, 1h da manhã, tu tá ali. Tá vendo filme. Eu, sinceramente, para ver filme, eu sou péssimo. Minha esposa daqui, ela pode confessar isso. Eu começo a assistir o filme, quando começa a apresentar o filme, apaguei. Só acordo depois. Mas, enfim, tem aqueles que conseguem vencer o cansaço e assistir o filme até o final. Então, nós priorizamos as nossas coisas, nós priorizamos as coisas que nos tiram a nossa atenção. Nós estamos priorizando essas coisas. Redes sociais, assistir um filme e tal. Mas para buscar a presença de Deus, é tão difícil. Poxa, estou orando um tempão aqui. Aí já passou 5 minutos só. Poxa, vou ter que orar porque o pastor mandou eu orar. A orar tem que ser a sua necessidade. A oração é uma forma de você se alimentar mais de Deus. É uma forma de você buscar mais da presença do Senhor. Aleluia. Outro ponto. Pedindo bênção. Nós entramos aqui, nós queremos o emprego. Queremos o carro. Claro, primeiramente a carteira, né? Você pediu o carro, você tem a carteira. Mas pedimos muitas coisas, mas não pedimos o batismo com o Espírito Santo. Pessoas não pedem o batismo com o Espírito Santo. Não pedem ter o dom de falar em línguas. Mas queremos tantas outras coisas. Cara, quando começarmos a aprender a valorizar a presença de Deus, a buscar a presença de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que você necessita vai ser acrescentado na sua vida. Aleluia. Outro ponto, a falta de arrependimento. O arrependimento sincero. Magos, precisamos nos humilhar, pedir perdão. Um exemplo, um copo. Se eu tenho um copo aqui, e eu te der um copo para você, sujo, poxa, toma aqui, Douglas, vou te dar esse copo aqui, Douglas. Esse copo aqui está sujo, para você beber água. Você vai beber água? Você vai encher esse copo de água para você beber? Claro que não, nenhum de nós iremos fazer isso. Pegar um copo tudo sujo de terra, de barro, e dar para você beber água. Você vai colocar água nesse copo para beber? Não, né? E assim somos nós. Nós estamos sujos do pecado. Nosso coração está com mágoas e queremos que o Espírito Santo ele venha nos encher com uma água limpa. Mas quando começamos a abrir o nosso coração, pedir perdão a Deus, nos humilhar na presença do Senhor, confessar os nossos pecados. Às vezes as pessoas olham assim, Senhor, obrigado por esse dia, perdoa as minhas falhas em nome de Jesus, amém. Não, começa a confessar o teu pecado. Senhor, eu errei nessa área, eu falei de um jeito que não deveria falar, eu magoei meu irmão, eu vou ir ter com ele, vou pedir perdão, vou me consertar com meu irmão, vou renovar minha aliança com meu irmão. Então, quando nós começamos a ter essa atitude de pedir perdão, a liberar o perdão, e quando você começar a orar, você vai estar como esse copo, limpo. E quando esse copo começar a encher de água, que a presença do Espírito Santo não vai encher até aqui, ele vai transbordar, porque o teu coração está limpo. Aleluia. Glória a Deus. Outro ponto, medo de receber. Tem pessoas que têm medo de receber o Espírito Santo. Às vezes está ali aquele mover ali, o culto ali, o louvor, a bucha está intensa ali, o Espírito Santo está sendo derramado neste lugar de uma forma tão grande e poderosa, e ele quer ali te encher, e às vezes a pessoa tem medo. Cara, vai para o banheiro, é o crente secreto, né, disfarça, vai para o banheiro, não, aí quando vem o pastor, o obreiro, vem passando pelo corredor para pôr as mãos, e fala assim, tomara que não põe a mão em mim, tomara que não põe a mão em mim. Cara, mas o Espírito Santo ele quer te pegar de jeito. Mas você precisa parar de ter medo. Deixa o Espírito Santo te pegar de jeito, meu querido. Mas há pessoas que ficam ali igual a mulher de Ló, estátua de sal. Está ali o Espírito Santo movendo. Está ali as pessoas ali no manto, ali no poder. Está profetizando, está entregando para a igreja aquilo que Deus tem para a igreja, aquilo que Deus tem revelado para a tua vida. E a pessoa está ali assim, ó, estátua. Então, mover ali pessoas chorando, uns orando pelos outros, a pessoa está ali. E Deus ele quer fazer e a pessoa está se bloqueando. Que está parado olhando. Ou tem aquele que é o crente ventilador. Está com o ventilador ali. Está vendo para lá e para cá.
O Espírito Santo ministrando, a pessoa está olhando. Deseja. Pô, tu está vendo teu irmão ali profetizando, está vendo a irmã ali falando no poder, está vendo as pessoas ali sendo usadas pelo Espírito Santo. Olha, eu quero isso também. Eu quero ser batizado, eu quero. Você vem aqui, ó, pro altar, se rasga, se derrame mesmo. Ei, prioriza buscar a presença de Deus, prioriza buscar o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E tem outro ponto, a vaidade. Pessoas só querem porque os outros receberam. Mas tipo assim, pô, eu vou querer isso aqui para me tirar uma onda. Não, mas tem aquele coração sincero. Seja humilde. Seja humilde em buscar o Espírito Santo. Não que olha assim, poxa, porque um quer, porque um tem, eu quero por querer. Eu quero para dizer que eu também fui batizado. Não. Mas tenho o desejo de ser transformado pelo Espírito Santo. Aleluia. Aqui nós falamos sobre os principais bloqueios. Agora, para encerrar, vou te falar o que acontece com você quando você busca o batismo com o Espírito Santo, quando você busca a intimidade com Deus, quando você começa a falar em línguas estranhas, o que acontece no sobrenatural de Deus na tua vida. Primeiro ponto, é a linha direta para falar com Deus. Quando você fala em línguas estranhas, é uma linha direta para falar com Deus. Aleluia. Segundo ponto, profetiza o seu futuro ordenado por Deus. Às vezes você não olha para o teu futuro, você não vê assim uma pessoa, um grande empresário, você olha para a tua situação e não veja assim, poxa, será que lá na frente eu vou conseguir crescer financeiramente, profissionalmente? Será que eu vou crescer no meu ministério, no meu chamado? E você, muitas das vezes, você nem ora nesse sentido. Você aceita aquela situação que você vive e você não tem orado nesse sentido. Mas quando você é batizado com o Espírito Santo, você começa a orar em línguas sobre a tua vida, em todas as áreas, você está começando a profetizar o seu futuro ordenado por Deus. Aleluia. E o terceiro é orando o plano de Deus para nossas vidas. Deus, ele não tem um plano para nossas vidas. E quando nós oramos em línguas, o plano de Deus ele começa a ser manifestado na nossa vida. Você começa a se destacar no teu ministério. Você começa a crescer no teu ministério. Você começa a crescer em todas as áreas. Você começa a estar sensível ao Espírito Santo. Eu lembro que uma vez, quando eu estava orando, eu virei para minha esposa e falei assim, poxa, cara, eu estou com um pressentimento muito bom. Estou sentindo que vão acontecer coisas grandes na nossa vida, mas eu não sei o que é. Não sei o que é, mas estou sentindo isso. Uma alegria vindo no meu coração, mas se você olhasse a minha realidade, nas dificuldades que estou passando, eu falei assim, poxa, não, mas eu comecei a orar em línguas, eu comecei a ver de outra forma. Eu comecei a olhar a dificuldade não conforme com meus olhos naturais, mas eu comecei a olhar de outra maneira. Minha esposa falou, sabe o que é isso? Isso é fé. É um dos dons, a fé. A fé começou a ser manifestada com grande poder na minha vida, porque comecei a orar em línguas. Aleluia. Glória a Deus. E o outro ponto é a entrada no reino do Espírito para a zona milagrosa. Então, há situações de enfermidade, pode estar vindo sobre a tua vida, mas quando você começa a orar em línguas, você está começando a profetizar um milagre na tua vida. Quando você começa a orar em línguas por alguém, intercedendo por alguém em línguas, você começa a profetizar milagres sobre a vida daqueles que você convive, daqueles que você se importa. Aleluia. E oração em línguas também, ela nos mantém apto. A oração em língua vai te manter apto. Você vai poder, o pastor pode chegar para você e falar assim, olha só, eu vou te convidar você para ser um líder. Teve assembleia e o pastor chamou, você vai ser um líder. Você vai ser um líder nessa área. E, cara, se você olhar, poxa, pastor, eu não tenho um grau de instrução, eu não sei falar direito e tal, mas quando você começa a orar em línguas, você aceita o desafio, você, poxa, eu sou apto, porque o Espírito Santo tem me capacitado. O Espírito Santo, ele te capacita. Às vezes você hoje lidera uma área na igreja e você pensa em entregar. Acha que, poxa, não está dando certo, mas começa a orar em línguas, que o Espírito Santo vai te colocar você apto para liderar nessa área. Você vai começar a ter uma visão diferente do teu ministério. Você não vai pensar mais em desistir do teu ministério. Você vai olhar agora com outros olhos. Em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia. E oração em línguas é também orando sobre coisas escondidas a serem reveladas. As situações que podem acontecer futuramente, uma dificuldade, uma luta, ou até mesmo uma perseguição. Mas quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo começa a te preparar para aquilo que vai acontecer lá na frente. Começa a te revelar coisas que já aconteceram, que vai acontecer, que se você naturalmente tivesse com seus olhos naturais, você seria abalado. Você seria abalado. Você estaria triste, mas quando você ora em línguas, o Espírito Santo ele começa a tratar no teu interior. Ele começa a te revelar coisas, começa a colocar coisas que eram escondidas a serem reveladas. Então, quando começa a ser reveladas, o Espírito Santo começa a te capacitar, começa a te orientar, a você trabalhar nessas áreas, a você saber a conduzir a situação. Aleluia. O outro ponto, a oração em línguas é alinhar você com a vontade divina de Deus. E o último ponto, a oração em línguas é fortalecer as nossas fraquezas. Então nós vimos aqui os principais bloqueios que nos impedem. Que nesta noite você venha vencer esse bloqueio. Daquilo que te impede de você ser batizado com o Espírito Santo. E esses benefícios que eu passei nesta noite para você, que o Espírito Santo ele me conduziu a ministrar para você nesta noite. São muitos benefícios. São vários benefícios, mas separei alguns, que se fosse entrar em todos os benefícios, ia virar um estudo mais de horas. Aleluia. E que esses benefícios vêm para te encorajar, para aumentar a tua sede de buscar o batismo com o Espírito Santo. E voltando no livro de Atos, nós falamos que quando aqueles homens, eles estavam unidos, perseverando em oração, quando eles estavam ali buscando, quando eles estavam ali se desprendendo de todo o bloqueio, quando aqueles homens ali eles estavam ali focados em buscar a presença de Deus, e quando veio um vento impetuoso, e a casa foi cheia de tamanho poder e glória, e aqueles homens começaram a ser batizados com o Espírito Santo, e os dos sinais do batismo com o Espírito Santo foi falar em línguas estranhas. Interessante que quando eles começaram a ter essa experiência, o ministério deles romperam. E se você começar a estudar o livro de Atos, você vai ver que quando Pedro começou a pregar, sua primeira pregação, foi mais de 3.000 almas que se renderam a Jesus. Quando eu e você começamos a buscar, a nos intensificar nossas orações, a buscar o batismo, a buscar e orar em línguas estranhas, o teu ministério vai alavancar. As barreiras que impedem o teu crescimento do teu ministério vai cair por terra. E você vai ser como Pedro, você vai abrir tua boca, você vai pregar, e muitos vão se converter. Você vai abrir tua boca, você vai começar a ministrar, pessoas vão ser curadas, cegos vão voltar a enxergar, os paralíticos vão voltar a andar. Aleluia. Glória a Deus. E ali eles foram tão ousados, para encerrar, por ser cheios do Espírito Santo, por buscar o batismo com o Espírito Santo, por falar em línguas, nada limitava a visão deles. Antes eram discípulos que tinham medo. Antes eram discípulos que viam situações e tinham medo. Eles ali olhavam e iam correndo para Jesus pedir ajuda. Mestre, vem nos socorrer. Mas agora, eles cheios do Espírito Santo, eles olhavam a situação. Eles olhavam ali para as pessoas, eu não tenho nem ouro nem prata, mas aí o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. A ousadia daqueles homens era tão grande, porque eles sabiam que neles habitou o Espírito Santo. Aqueles homens eram tão cheios do Espírito Santo que nada limitava a vida deles. Eles eram ousados. Eles tinham autoridade, porque eles tinham intimidade. Porque eles tinham intimidade. Hoje, você vai participar na ceia do Senhor. Essa ceia, ela vai ser para renovar as tuas forças. Ela vai ser para você romper na tua vida ministerial. A ceia vai ser algo extraordinário de Deus na tua vida. Para romper o sobrenatural de Deus na tua vida. Para romper as barreiras que te impedem de você alcançar o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus, amém? Aleluia. Feche os teus olhos. Aleluia. Comece a falar para o Senhor o que tem te bloqueado você de sentir a presença dEle. O que tem impedido de você ser batizado com o Espírito Santo. Você entrou aqui nesta noite, há quanto tempo você tem buscado por isso? Há quanto tempo você tem buscado o batismo com o Espírito Santo? E você não tem recebido? Por quê? O que tem te bloqueado?
Quais os sentimentos que tem passado no seu coração, que tem bloqueado você de receber o Espírito Santo, de ser batizado com o Espírito Santo? Aqueles homens eles tinham tudo para poder ter medo. Eles podiam ter medo da perseguição. Os discípulos de Jesus podiam ter medo de ser perseguidos, de falar no nome de Jesus, de orar. Mas ali eles entenderam que eles precisavam do Espírito Santo. No coração deles ali despertou o desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Essa é a tua noite. Se você nesta noite entrou aqui e você quer ser batizado com o Espírito Santo, não adie esse momento. Coloque a mão sobre o seu coração, você que quer o batismo com o Espírito Santo. E você que já é batizado com o Espírito Santo, eu convido você a navegar no oceano do Espírito nessa noite. Eu convido você nesse momento a navegar no oceano do Espírito. Linda labaxere, canta labassuri, anda labá. Linda labaxere, labassuri, anda labaxere, do Espírito. Aleluia, aleluia. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Deseja ser batizado nesta noite?